Aprender para crescer. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no quarto trimestre vamos estudar nas lições bíblicas adultos o governo divino em mãos humanas. Comentarista Osiel Gomes. E nas lições bíblicas jovens, poder, cura e salvação. Comentarista Henrique Pesch. A CPAD possui um currículo completo do berçário à fase adulta. Confira: berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, discipulado, ensino bíblico ortodoxo, orientação pedagógica e didática, material de apoio aos professores como pasta de visuais com ilustrações indicadas para complementar as aulas das revistas, livros auxiliares das lições de jovens e adultos, revista Ensinador Cristão com subsídios e sugestões de novos métodos educacionais criativos e eficazes e muito mais. Preços e condições especiais para igrejas. Adquira agora pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 11. A cura de um coxo de nascença. A paz do Senhor, irmão, minha irmã, prazer estarmos de volta a mais um vídeo da nossa escola dominical, da lição de número 11 desta vez. Nós vamos estudar o título A Cura de um Coxo de Nascença, e agora, diferentemente da lição anterior, em que o personagem principal era Pedro, agora nós vamos voltar um pouco para estudarmos Paulo. Então, neste capítulo 14 de Atos, nós podemos ver aí relatos da primeira viagem missionária de Paulo, juntamente com Barnabé, onde eles passam por Icônio, Listra, Derbe, essas cidades, e eles vão pregando o evangelho. Também fala sobre os missionários revisitando, as cidades da Galácia, dessa primeira excursão, fortalecendo as igrejas e a expansão do reino de Deus naquela localidade. E em especial, também nós temos na cidade então de Icônio, de Listra, perdão, onde ocorre um grande milagre, que é aquele coxo de nascença, que mediante a sua fé e a percepção do apóstolo, recebe ali um grande milagre da parte de Deus, nós podemos ver que essas cidades, Icônio, Listra, Derbe, são cidades mencionadas aqui na história, onde Paulo passa por elas. Todas elas estavam localizadas onde hoje é o país da Turquia, um país hoje muçulmano, na sua grande maioria, mas naquela época foram cidades que foram alcançados pelo evangelho do Senhor Jesus. Em Icônio havia um bom trabalho para os missionários. Listra era uma cidade muito próspera, mais ou menos 30 a 40 quilômetros de Icônio. O templo de Júpiter ficava ali, fora das portas da cidade, segundo uma lenda, Júpiter e Mercúrio, esses deuses, haviam visitado essa cidade de forma humana. Então eram lugares assim onde havia toda essa questão aí dos mitos também de idolatria, mas quando Deus, com a sua graça, entra com o evangelho de Cristo, não há idolatria, não há mitologia, não há bruxaria, não há nada disso que possa impedir o poder de Deus agindo numa localidade quando se tem pessoas com fé, e cheias do Espírito Santo, como foi o caso de Paulo e Barnabé, e
creio que é o seu caso também, professor, professora, que é cheio do Espírito Santo, para poder fazer a diferença na vida dos seus alunos, da sua casa, da sua igreja, no seu bairro, onde você estiver, em nome de Jesus. Então nós podemos ver nesta lição que muitos creram, na mensagem de Cristo, através da vida de Paulo e Barnabé. Em Icônio, Paulo e Barnabé entram em uma sinagoga, pregam ali, e uma multidão creu, Matthew Henry, aquele comentarista, ele vai dizer aqui, coloquei até na lição, que os apóstolos falavam com tanta simplicidade, demonstração do Espírito e poder, tão calidamente, com tanto interesse pelas almas dos homens, que aqueles que os ouviam não podiam senão dizer que verdadeiramente Deus estava com eles. Deus estava com eles. E a graça salvadora de Deus, ela atuará na vida de todos aqueles que dão um passo de fé para aceitar Jesus, E nós podemos ver que essas cidades então foram alcançadas. No entanto, apesar de que uma multidão havia crido, muitos rejeitam também a mensagem de Paulo, a pregação de Paulo. Isso foi muito também instigado pela oposição que os próprios judeus incrédulos causaram nos gentios contra os irmãos, Os judeus, que deveriam ser aquele povo de abraçar o evangelho, de abraçar a mensagem que os seus próprios profetas haviam falado por anos antes, eles são aqueles que conseguem iniciar a revolta contra os filhos de Deus, Nós podemos ver que uma das piores perseguições que nós podemos ter vem de dentro da nossa própria casa mesmo, Quantos enfrentam perseguições dentro de casa? Com Jesus não foi diferente, porque nos diz que no lugar onde ele havia crescido, que foi Nazaré da Galileia, ele enfrentou também rejeição dos seus próprios, dos pessoas da sua própria localidade, dos seus patrícios. Diz que a palavra vai nos dizer ali, em Lucas 4, que uma vez ele entrou em Nazaré, na cidade onde cresceu, numa sinagoga, lhe deram o rolo do profeta Isaías, ele pegou aquele rolo, leu aquela passagem, tão marcante, que o Espírito de Deus me ungiu para pregar aos pobres, libertar os cativos, e todos ficaram boquiabertos, porque Jesus havia dito que hoje havia cumprido aquela palavra, Então nós podemos, quem sabe, achar, nossa, agora todos vão crer, mas foi bem ao contrário. Diz que eles levaram ele até o cume do monte, onde estava edificada, a cidade estava edificada, para dali precipitarem nele. Então, depois daquela leitura de todos ficarem boquiabertos, ainda levaram ele para lançá-lo, para matá-lo num precipício. Infelizmente, a perseguição religiosa acontece ainda nos dias de hoje, como aconteceu com Paulo e Barnabé ali, que muitos não creram, Em Icônio houve uma divisão na cidade entre aqueles que aceitaram a pregação e aqueles que não aceitaram. Infelizmente, hoje ainda, no século 21, ano de 2019, nós temos perseguição religiosa no mundo, onde muitos de nossos irmãos são perseguidos, torturados e até mortos, O próprio site da organização Portas Abertas, que é uma organização que visa ajudar a igreja perseguida no mundo, nos diz que há 250 milhões de cristãos sendo perseguidos atualmente no mundo. 215 milhões. Quem sabe você vai dizer, nossa, mas aqui no Brasil, ou aqui nos Estados Unidos, não tem esse tipo de perseguição. Graças a Deus não tem, mas mesmo assim, nós não estamos isentos, Nós estamos imunes a uma perseguição cultural, uma perseguição de princípios, uma perseguição para aqueles que creem no nome de Jesus, Mas em muitos lugares, principalmente nos lugares de regime totalitário, países muçulmanos, pessoas ainda são grandemente perseguidas por causa do Evangelho. Mas nós temos que lembrar o que Jesus disse ali, em
Mateus 5, 10 a 12, nos diz o quê? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. Então, se você está sendo perseguido, meu irmão, minha irmã, se alegre, porque grande é o vosso galardão no céu. Mas aqui, continuando a lição, nós podemos ver neste relato bíblico que houve então um grande milagre, né? Depois de Paulo deixar a cidade de Icônio, Paulo e Barnabé foram para Listra e Derbe, cidades ali Licaônia, e ali encontraram um homem que era coxo, aleijado, desde seu nascimento. Não era alguém que ficou coxo, soube por um tempo da vida o que era andar, ele nunca soube nada, né, sobre o que é andar, ter a sua independência de movimentação. Essa pessoa vivia nesse estado desde o seu nascimento, e Lucas, o escritor de Atos Apóstolos, por ser médico, né, ele era familiarizado com o assunto, então ele sabia exatamente o que estava falando. Infelizmente, muitos também não vivem assim, não só do ponto de vista físico, mas pessoas vivem assim deformadas emocionalmente, espiritualmente, estão aleijadas, né, emocionalmente, e precisam também ser curadas em nome de Jesus, porque o Deus deste século, nos diz Paulo em 2 Coríntios 4,4, ele tem cegado a muitos. Então muitos estão realmente aleijados espiritualmente, acham que a vida é só ganhar dinheiro, é cuidar da sua carreira, cuidar da sua família, viajar e cuidar da sua vida, né? Como se Deus não existisse, como se as coisas do céu não existissem. Mas nós sabemos que o que Jesus disse, que nós devemos buscar a Deus, né? Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Este homem paralítico, ele passou por 3 fases distintas. Primeira, um homem paralítico, né, aleijado, ele estaria, né, destinado a uma vida de muitas limitações, dependendo de outros, mas ao encontrar então Paulo e Barnabé, nos diz que ele olhou para Paulo e Barnabé, e Paulo fixa os olhos neste aleijado, nesse moribundo, e Paulo, percebendo que aquele homem tinha fé para ser curado, Paulo então declara, né, cheio do Espírito Santo, fala: levanta-te direito sobre os teus pés. Jesus nos diz que tudo é possível ao que crê, e diz que esse homem então ele dá um salto, né? E ele então começa a andar. Olha só que maravilha, o milagre acontece mais uma vez, né? Nos diz aqui o Bíblia de Estudo Pentecostal, que é uma Bíblia que todos nós devemos ter, né? Nos diz assim um comentário sobre esse passo: crentes devem orar pedindo discernimento espiritual para reconhecer a fé das pessoas que precisam da graça e cura divinas. Nós precisamos orar pedindo esse discernimento. Senhor, essa pessoa está com fé, cura ela em nome de Jesus. E nos diz então que o homem foi curado. Então, de um homem aleijado, um homem com fé, e por fim agora um homem sarado, curado. E diz que ele então pula, ele salta e anda, né? Deveria ser ao contrário, né? Anda e salta, mas ele primeiro pulou e depois ele andou. Tamanha a alegria, tamanho o poder que se apoderou daquele homem naquele momento. Veja que terrível, que tremendo, né? E aquele homem então, quando as pessoas viram aquele homem curado, o milagre, quiseram então idolatrar o próprio Paulo e Barnabé, achando que eles eram deuses, que chamaram até Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Mas Paulo e Barnabé rejeitaram totalmente aquela idolatria, porque falaram
para eles que eles eram homens iguais a eles, né? Confessaram, nós somos homens iguais a vocês. Nós precisamos ter duas confissões em nossa vida. Prezado professor, a primeira confissão é aquilo que esse Paulo fez. Nós somos homens como vocês, nós somos homens como qualquer um, sujeitos às mesmas tentações e paixões. E a outra confissão que nós precisamos ter é aquela que Pedro fala a Jesus, quando Jesus pergunta: Pedro, quem tu dizes? Que eles dizem que eu sou. E ele responde: e tu que dizes que eu sou? E Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, para você ser usado por Deus, professor, você confessar essas duas coisas, você é um homem ou mulher como qualquer outro, mas você também confessa que Cristo é o Filho do Deus vivo. Faça essa confissão que Deus vai te usar poderosamente. Então Paulo e Barnabé rejeitam qualquer tipo de idolatria, que hoje, né, está tão em alta, idolatrar pregadores, cantores, ministros. Alguns se colocam realmente como centro das atenções, mas devemos sempre dar a glória unicamente a Deus e ao seu amor por nós. E com isso, então, eles persistem na obra do Senhor, não é? Ele aqui vai nos dizer que as inscrições antigas mostram que Hermes e Zeus eram adorados nessa região da Frígia. Eles eram muito adorados, mas não importa se Deus eram adorados naquele lugar, Paulo e Barnabé não iam receber nenhuma adoração. Então diz que a obra continuou e Paulo, então, ele deu importância para aquela obra naquela cidade até que ela amadurecesse, e perseveraram na expansão do Evangelho. E você também deve fazer assim com a obra do Senhor. Fique firme, perseverante naquilo que Deus colocou nas suas mãos até que amadureça, que você veja o fruto daquilo. Não desista, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. CPAD, a editora da Escola Dominical.